aplicativos lá de aula. E hoje a gente vai ter a apresentação do Jonas. Bom dia a todos. Então, hoje o Jonas vai apresentar um caso que é um dos casos assim que mais desafiadores que eu vivenciei nesse ano de 2021. E o Jonas pegou esse caso e também preparou um artigo bem interessante, né? E é o que eu acredito, né? A teragnose. É isso que a medicina nuclear vai ser uma força para os próximos anos, né? E esse caso ilustra bem isso. Obrigado, está com a palavra o Jonas. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone ou mandar pelo chat. Pessoal, bom dia. Meu nome é Jonas, eu sou R2, Medicina Nuclear do Procardíaco. Vocês estão vendo minha tela? E meu áudio também? Escutando? Sim, Jonas, estamos Então, vendo. A vamos tela e lá. o áudio está ótimo. Então tá, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar sobre um artigo, começar com um artigo, tá? Falando sobre terapia com ligante de PSMA em vários outros tipos de tumores sólidos. E depois eu termino com um caso clínico de terapia. Então, vamos lá. Então, antes de tudo, o que seria esse PSMA? Tá? Então, o PSMA é um antígeno de membrana prostática específico. Ele fica, é uma proteína, né, transmembrana das células prostáticas, principalmente das células prostáticas, né, que foi observado primariamente. Então, esse PSMA, ele é codificado pelo gene folato hidrolase 1, isso vai ser muito importante depois que a gente vai ver, porque ele vai aparecer em vários tipos de tumores. Então, essa proteína, ela fica entre, né, é transmembrana, então ela fica dentro da membrana da célula, principalmente da célula prostática, e com isso a gente vai conseguir fazer algumas coisas com ela, seja tratamento, diagnóstico, a gente vai ver daqui a pouco. Foi descoberto, como falei para os senhores, primariamente, foi descoberto nas células de câncer de próstata, tá? Para depois ser investigado em outros tipos de tumores, como a gente vai ver. Para que ela serve, essa molécula de PSMA, né? Essa proteína? Ela serve principalmente para diagnóstico e terapia, tá? No diagnóstico, a gente usa o PET-CT com galho 68, tá? Marcado com esse ligante, com esse PSMA, tá? Então, o PSMA vai carrear esse galho 68 e através da radiação a gente consegue captar essa radiação e saber realmente onde que está essa metástase, essa alteração das células cancerígenas, no caso, prostáticas, né? A primeira vez, primariamente falando. E na terapia, com o mesmo intuito de ligante, então a gente vai pegar o PSMA, vai juntar com o lutésio, tá? Que é uma substância radioativa que libera a radiação beta. Ela vai lá naquela célula que tem essa expressão de PSMA e vai irradiar essa célula com o intuito de matar a célula tumoral, principalmente a prostática. Tá? Então, o PSMA foi uma revolução, tem basicamente na última década de descoberta, principalmente nas células tumorais prostáticas. Tá? Com isso, a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce, que é muito sensível o exame, e uma terapia mais seletiva, tá? Principalmente do câncer de próstata. Então, eu coloquei um esquema aqui bem interessante, pelo menos eu achei, mostrando aqui a membrana celular da próstata, de uma célula tumoral prostática, por exemplo, e aqui nesse esquemazinho rosa, seria o PSMA. Tá? Então, o PSMA, como eu falei para os senhores, é uma proteína transmembrana, então ela atravessa a membrana da, da célula prostática. Tá? E através dessa proteína transmembrana, a gente consegue ligar vários ligantes do PSMA, né, que a gente chama, ele vai se grudar a esse PSMA e fazer aquilo que a gente deseja.
seja de diagnóstico, seja de tratamento. Então, como que ficaria? Aqui a gente pode ter várias combinações, seja no diagnóstico, seja no teranóstico, né? E seja na terapia conjugada. Então, esse primeiro exemplo aqui. A gente pode ligar esse ligante de PSMA a um marcador fluorescente, tá? Para ter um diagnóstico, ou a um marcador radionuclídico, né? Então, no teste a gente pode ligar aqui, ou um galho 68, pode ligar, e com essa ligação ele vai lá no PSMA e a gente consegue fazer o diagnóstico dessa condição, dessa célula tumoral. Outra coisa que a gente pode fazer é o teranóstico, seja na terapia com radioisótopo, né? Ou seja com alguma droga específica, tá? Como a gente pode ver aqui também. A droga 1 e a droga 2 se liga a esse ligante do PSMA e esse ligante PSMA vai até o PSMA onde tem atração e fica ali ou marcando, ou tratando, ou a gente consegue avaliar, tá? Então é como se fosse uma chave e fechadura, né? Então tem uma chave específica para uma fechadura específica. Isso conseguiram avaliar nessa década, principalmente. Isso foi uma revolução. Isso não existia antes, né? Doutor Cláudio, quer falar alguma coisa? Alguém? Ô, Jonas, esse seu slide está muito didático, né? Uhum. Porque a primeira coisa que você mostra é que a expressão do antígeno, né, de membrana específico, né, dessa proteína, ela é um alvo molecular para vários radiotraçadores, né, vários ligantes, né? Que as pessoas falam assim, vou fazer um PET com PSMA. Uhum. PET não é com PSMA, né? É. PET é com um agente ligante, que pode ser um peptídeo, né? Pode ser um anticorpo, pode ter uma afinidade maior, uma afinidade menor, né? Então, mas para facilitar, se colocou que é PET-PSMA. E a segunda coisa, que mesmo que fosse o PSMA, ele não é específico da próstata. Né? Como você vai falar, vários Uhum. tumores têm a expressão. Né? Na verdade, ele tem um nome, né? Você não colocou aí o nome, né? Tem um nome já mais adequado à molécula, né? Que está presente principalmente no endotélio, né? Quando você tem tumores muito vascularizados, são os mais agressivos, há um aumento ali da expressão. Então, nem ele é específico da membrana e nem é o PSMA que a gente usa para fazer o PET, né? Então, Uhum. são coisas que foram criadas, mas que a gente tem que saber exatamente o que são. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Bom, então, para demonstrar quais são os tumores que expressam esse FOLH1, né, que é aquele que eu falei para os senhores aqui, opa, esse folato hidrolase 1, né, que ele codifica o gene do PSMA, existem vários tumores que expressam esse gene. E esse artigo demonstrou isso. Então, nesse gráfico, existem vários tumores além do prostático que expressam, né, esse gene tumoral, esse gene do PSMA, o codificador do PSMA. Então, por exemplo, aqui na próstata, né, a gente pode ver que tem uma expressão muito grande. Porém, outros tumores também, vários tumores, dentre eles que eu vou focar nessa aula de hoje, nos tumores de glândulas salivares, tá? Principalmente do adenoma cístico. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou focando nesse tumor. Então, só para Espetacular demonstrar. esse slide, hein, João? Pois é. É daquele artigo? É, Poxa, aí mostra claramente, né, quantos tumores que tem essa expressão da não é pouco proteína, não. né? O nome é esse, então, o PSMA, FOLH1, a Não, proteína gene? FO. Aqui, ó. É gene folato hidrolase 1. Ele que, FOLH1. ele que codifica a proteína.
Isso, o PSMA. Legal. Obrigado. Né? Esse daqui, já passei. Bom, então entrando no tratamento com o teste, como que funciona? Como que eu consigo fazer o tratamento? Então, quando eu sei que aquela região, aquele órgão que eu estou estudando, capta, por exemplo, galho-68 com PSMA, a gente vai, se tiver critérios de terapia, a gente vai para terapia principalmente com o Lutece. Então, o Lutece é uma substância radioativa, né, que libera principalmente radiação beta, e ele é ligado ao PSMA, né? Esse PSMA, então, o ligante do PSMA, vai levar esse Lutece até onde tem o PSMA, então ele vai ser ligado. Então, como a gente pode dizer? Principalmente, ele é um tratamento para tumores prostáticos, tem bons resultados, vários estudos falando, né? Paciente que fez, que tem condições de fazer, que tem a indicação de fazer esse tratamento, tem um bom resultado a longo prazo, tá? E esse tratamento foi estudado há mais de uma década, então é um tratamento eficaz nesse contexto de tumor de próstata. Então, outro esquema mostrando a célula prostática, né, tumoral. Esses roxinhos aqui, esses esquemas, são o PSMA, que é uma proteína transmembrana, tá? E aí o que acontece? Como que funciona essa terapia? Eu tenho o lutécio, que fica ligado ao ligante do PSMA, tá? Esse ligante PSMA, ele vai até específico, né? Ele vai ter avidez pelo esse PSMA, se gruda esse PSMA enquanto o lutécio está irradiando a célula e matando essa célula tumoral. Então, é uma célula bem específica, uma terapia bem específica, que a gente tem bons resultados nas células prostáticas, né? No tumor prostático. Porém, foi observado, como eu falei anteriormente, que vários tumores podem expressar esse PSMA. Então, como que ficaria isso, esse tratamento, né, com ligantes do PSMA em tumores sólidos, outros tumores além do tumor de próstata? A gente pode ter em vários tipos. Então, principalmente na glândula, no câncer de glândula salivar, principalmente o adenoma cístico, que tem também outro tipo, né? São vários tipos, mas são dois tipos principais. Glioblastoma também tem visto resultados bons também. Câncer de tireoide também, de células renais, hepatocelular, de pulmão e de mama. Algum comentário que eu vou passar para o próximo? Acho que não tem, não. Vou passar. E alguns resultados desse artigo. No câncer de glândula salivar, que eu vou focar, que vai ser o nosso caso, é uma doença complexa e rara, tá? Tem uma incidência muito baixa, então cada 100 mil pessoas, duas podem ter esse tipo de câncer raro, né, de glândula salivar. Possui 22 subtipos, então quando você tem que saber qual que é o subtipo, talvez histopatologia, enfim, e também prognósticos diferentes. Então, cada subtipo, dependendo do estágio do diagnóstico, tem um prognóstico e até às vezes sombrio, já no diagnóstico que já tem metástase, né? A pesquisa com PSMA foi feita principalmente em dois subtipos desse tipo de câncer. O carcinoma adenoide cístico, que é o do nosso caso clínico, e o carcinoma do ducto salivar, tá? Lembrando que o mais prevalente realmente é o cístico, tá? Mesmo assim, uma condição muito rara. E o PET com PSMA, o que a gente pode observar? Pode observar que ele teve, né, gerou para a gente uma alta captação nas glândulas salivares sadias, tá? Então a gente pode ficar meio que na dúvida, será que realmente é metástase, né? Ou é tumor, ou é só porque ela
captando que tem receptores ali, né? Então, por exemplo, ele fez uma diferenciação aqui. O PET com a PSMA, no contexto de câncer de glândula salivar, se captou, pode ser que seja maligno, pode ser que seja benigno. Agora, se captou no contexto de câncer de próstata, é maligno. Por quê? Porque o PSMA, né, no câncer de próstata, ele é expresso nas células tumorais, tá? No câncer de glândula salivar, já é outra característica que é na neovascularizatura do tumor, tá? Então, é neovascular. Teve um estudo, né, que foi feito com um paciente que ele tinha um câncer de glândula salivar do tipo cístico, né, adenoide cístico, no estágio 4 já. Então, ele recebeu esse Lutech, 177 com PSMA. O resultado foi que ele tolerou bem a terapia, teve redução da dor, tá? E o PCI pós-dose teve intensa captação nas metástases que ele já tinha, né? Principalmente ósseas. Porém, o segundo ciclo, que a gente faz normalmente 4 ciclos, né? Mas quando ele foi tentar fazer o segundo ciclo, foi cancelado, porque ele teve uma hipercalcemia por malignidade. E depois, em seguida, muito rapidamente, ele faleceu. Então, não houve segmento desse tratamento. A gente houve uma esperança, porque ele realmente reduziu a dor, né, e tolerou bem a terapia. Teve outro estudo também, tá, que demonstrou que outro paciente fez um tratamento com PSMA, com teste, né, porém não foi especificado se ele melhorou, se ele piorou, se ele não tolerou, né, se ele fez os 4 ciclos. A gente ficou sem saber. E atualmente tem um estudo piloto prospectivo, em fase 3 já, tá? Então, mostrando, feito em pacientes com adenoma cístico e adenoma do ducto salivar, tá? Ele demonstrou que tem que ser feito pelo menos, no máximo, né, na verdade, com 4 ciclos de Lutech e a cada 6 semanas. É isso que a gente tenta fazer no paciente que eu vou mostrar posteriormente. Então, aqui é um exemplo do artigo. Eu tenho 4 pacientes distintos, tá? Que é uma avaliação de corpo inteiro, de um PET-CT com PSMA galho 68. Então, no primeiro paciente A, tem um paciente com carcinoma, né, de glândula salivar do tipo cístico. Tá? Então, a gente pôde ver captações exuberantes e focais, né, múltiplas, nos pulmões. Então, isso foi caracterizado como metástase, com um SUV máximo de 10. Tá? No paciente B, já teve outro tipo de câncer, um câncer de tireoide do tipo papilífero. Tá? A gente pode ver também as captações pulmonares, né, um pouco menores, mas difusas e focais, no parênquima pulmonar bilateralmente, com SUV máximo de 8. E nos gânglios cervicais também, a gente pode ver aqui, ó, com SUV máximo de 3,3 e hepáticas também, onde pode ver que em algumas áreas focais, com SUV máximo de 7,2. No paciente C, o paciente tinha um câncer hepatocelular, então tinha uma captação, focal, o que está acontecendo? Focal no fígado, tá vendo aqui? Ele já tinha essa captação, então SUV máximo de 8,4. E o paciente D com câncer de mama, tá? Com várias metástases ósseas, como a gente pode ver aqui, né? E uma captação focal na mama direita, onde ela tinha realmente o câncer de mama. Então, demonstrando o quê? Que não é só no câncer de próstata que esse PSMA pode ser expressado. Pode ser expressado em vários tipos, tá? De câncer. E Ô, Jonas, senhor, nesse caso, ele fez terapia de todos esses pacientes?
Não, ele não demonstrou, só deu exemplo, na verdade. Ah, tá, de potencial, né? Isso, de potencial para tratamento futuro, ou não. O caso ali do paciente da letra A é muito parecido com o que você vai mostrar. Uhum. É, isso que eu ia falar. Aham. Muito parecido, impressionante. Muita doença pulmonar, né? E Pois é. o outro ali do câncer de tireoide também tem nódulos pulmonares. Uhum. Agora, o do fígado, né? Que é uma doença mais limitada, né? Parece que é a doença só hepática, né? Não sei. Foi só hepática, foi descrito. Mas bem interessante, né? Bem interessante. E com SUV é importante, né? Todos eles. Sim, alto. A gente vai falar daqui a pouco. Beleza. Desculpa Vamos interromper. lá. Não, pode. Deve. Então, quais foram as discussões desse artigo? Então, ele decretou, né, que a terapia com lutécio 177, PSMA, é eficaz para pacientes com câncer de próstata e com perfil de toxicidade favorável. Então, realmente tem mais de uma década de estudo, muitos pacientes já tratados, tá? Uma sobrevida muito maior. Então, a gente já sabe como funciona esse tratamento dentro desse contexto de câncer de próstata. Existe o estudo Vision, né, que está na fase 3 já na fase final de estudo, que é para justamente para saber se esse tratamento com o teste, né, 177 PSMA, vai ser eficaz ou não para outros tipos de cânceres que expressam esse ligante PSMA, tá? Que é como o caso do câncer de glândula salivar, que a gente vai falar daqui a pouco. A imunohistoquímica, então, nesse contexto, ela vem para nos dizer que existem, na verdade, ela pode detectar, né, a expressão do PSMA em células em mais de 70% de tumores primários com associação neovascular, tá? Então, no contexto de outros tipos de cânceres sólidos, tirando o prostático, existe um contexto da expressão do PSMA na neovascularização do tumor, e não em si nas células tumorais. Então, a imunohistoquímica veio para detectar em 70% ou mais de PSMA nesses tumores. Sendo que a maioria dos cânceres sólidos não expressam PSMA, exceto que o carcinoma salivar, de glândulas salivares do tipo cístico, os tumores hepatocelulares, pulmonares e de mama. Então, nesses casos aqui, pode ser interessante futuramente um tratamento com o teste, né? Como a gente vai observar daqui a pouco, no caso clínico. E que o PET CT PSA 68, com galho 68, com a captação aumentada naquele foco que eu estou estudando, ou seja, um SUV máximo maior do que ou igual a 12, pode ser observado principalmente no câncer de glândula salivar, no glioblastoma, câncer de tireoide, no câncer hepatocelular e no câncer de células renais de células claras. E teve uma captação reduzida, ou seja, um SUV máximo menor do que 10, nos tumores de pulmão e mama, reforçando ainda mais que essas captações são realmente tumorais, né? E não só fisiologicamente falando, porque expressam a espécie MA. Então, quem vai decretar quem vai ou não para o tratamento com o teste PSMA? Vai ser, então, o PET-CT com galho 68 PSMA, né? Então, se eu tenho a captação, né, no contexto de outros cânceres sólidos, como o de salivar, de galho 68 PSMA importante, eu posso tentar levar esse paciente para o tratamento com o teste. Caso contrário, não. Então, no contexto de câncer de glândula salivar, glioblastoma, câncer de tireoide, diferenciados e medular, importante lembrar disso, carcinoma hepatocelular e câncer renal, né, de células claras principalmente, eu tenho
um potencial futuro de tratamento com ligante PSMA, no caso com lutécio, né? Porque eles expressam esse, esse ligante no PET-CT galho 68. E existem alguns relatos de casos, né, com tratamento com ligante PSMA, com alguns benefícios, por exemplo, com redução da dor no carcinoma cístico de glândula salivar, uma resposta parcial de 7 meses de câncer de tireoide, né, uma sobrevida de 7 meses depois do tratamento completo, e uma redução tumoral no contexto do glioblastoma. Alguém quer falar sobre a discussão? Posso prosseguir? Ô, Jonas, acho que vale a pena agora mostrar o caso, para a gente poder discutir o caso. Sim, sim. Aqui só tem uma conclusão aqui. Esse artigo também ele fez diferenças tumorais entre o câncer de próstata e outros tipos de câncer. Então, como eu falei para os senhores, o câncer de próstata ele tem um PSMA expresso nas células tumorais, tá? Enquanto que outros tipos de tumores sólidos, o PSMA tem a expressão na neovascularização, tá? Então, isso faz com que possa, né, hipoteticamente, induzir a resposta à radiação, né, induzir a respostas imunes secundárias, ou seja, um efeito prejudicial ao tratamento. Além disso, a terapia com esse PSMA, né, não fica por muito tempo naquele local. Isso diminui, então, o efeito radioativo naquela célula tumoral, naquele momento. E conclusões. Que a expressão do PSMA em tumores sólidos não prostáticos é observado principalmente na neovascularização, na vasculatura, exceto no carcinoma de glândula salivar do tipo cístico. Tá? Que até o momento 10 pacientes com câncer sólido não prostáticos foram tratados com lutécio, PSMA, tiveram alguns efeitos benéficos e realmente tem um interesse futuro desse tratamento. E agora eu vou entrar no caso clínico propriamente dito. Ô, Jonas, Senhor, só volta aquele último slide seu aí, porque aqui. o que eu entendi que você falou aí é que o PSMA ele só se expressa mesmo no tumor quando é de próstata. No outro, ele é uma expressão nos vasos. É isso que você quis dizer? Isso, exceto no de glândula salivar. Ah, no de Cístico glândula salivar também é isso, da célula na tumoral. célula, igual da próstata, isso. Ah, então por isso que ele ainda é mais interessante, né? Se estudar, Sim, né? um tratamento futuro, isso, Poxa, que legal. Pô, quanta coisa que a Pois gente é. aprende, né? Nossa, esse artigo é muito bom. Que bom. Fico feliz se a gente está podendo, porque tem todo um racional para você direcionar estudos, né? Para esse tipo de câncer de tireoide. De tireoide não, de glândula salivar, que Salivar, apesar de raro, né? Ele é um é, tumor complexo, né? Com prognóstico muito, realmente complexo. Valeu. nossa. Vamos lá. Então, caso clínico, um paciente de 34 anos, masculino, veio com a queixa principal de tumor no olho, né? Foi referenciado para a gente já com essa condição. Então, o que ele tinha, né? Tem um paciente com diagnóstico há 4 anos de adenocarcinoma cístico de glândula lacrimal, né? À direita, com invasão orbitária ipsilateral. Ele também já tinha metástases ósseas quando veio para a gente, né? E encalota craniana com invasão cerebral. Então, realmente é um paciente muito complexo, com uma doença complexa e rara, muito jovem, né? Então, ele já realizou quimioterapia, radioterapia, várias radioterapias, hormonioterapia também, e mesmo assim houve progressão da doença, tá? Ele foi referenciado por PET-CT com galho 68 PSMA, que demonstrou captações importantes nas lesões metastáticas e na lesão in situ também. É um paciente complexo, né? Então vamos lá. Esse aqui é o PET-CT com galho 68 PSMA, feito em maio deste ano, onde a gente pôde observar várias captações, tanto na calota craniana dele, né, nas regiões pulmonares, no parênquima pulmonar,
Olha aqui, várias captações nas metástases que ele já tinha. Aqui na região orbitária à esquerda, observe que aqui à direita já não tem mais o olho, realmente foi enucleado, tá? Feito cirurgia mesmo, tirar o olho que estava com invasão orbitária à direita, tá? Então, mas à esquerda já tem essa invasão também. Então, ele é um paciente, por teoria, né, elegível para o tratamento com o teste 177 PSMA, porque houve essas captações no PET com galho 68. E aqui a tomografia, em julho deste ano também, mostrando vários nódulos metastáticos no parênquima pulmonar bilateralmente. Nossa, totalmente comprometido, né? E aqui a ressonância de crânio de julho também, demonstrando essa enucleação que ele tinha, né? Opa, cadê a seta? Travou aqui. Só um instante que o computador travou. Opa. Agora sim. Demonstrando, então, essa enucleação que ele tinha no olho direito, tá? A gente pode ver aqui. E nesse outro lado, a lesão invadindo a outra órbita contralateral e a invasão por contiguidade do cérebro. Tá? Então, um paciente muito complexo que foi referenciado para a gente para fazer esse tratamento. Né? Vamos lá. Aqui ele fez o LUTEST, né, no primeiro ciclo. O que a gente pôde observar? Captações focais intensas nas regiões metastáticas e desse provável tumor, né, que ficou. Então, a gente pode observar aqui a captação, esse MIP aqui que está rodando, na região craniana à esquerda, tá? Nas regiões pulmonares, que é onde ele tem essas metástases, aqui também demonstrando o corpo inteiro. Ele fez 24 horas depois, né? E depois 4 dias também. Regiões. Isso, na teoria, seria bom, né? Porque é onde o Lutece vai estar tratando. E aqui o SPECT-CT após o primeiro ciclo, né? Do Lutece. A gente pôde observar realmente as captações, eu falei anteriormente, várias captações nas metástases pulmonares, nessa região craniana, né? À esquerda, enfim. E aqui são vários videozinhos. Eu não sei se vocês vão escutar. Vamos ver se vai. Vamos ver. Estão escutando nada não, né? Então aqui, realmente, são as captações na região, na calota craniana, e nas regiões pulmonares, mas aqui foi mais para evidenciar, né, a região craniana dele. Esse outro aqui foi para evidenciar essas captações pulmonares. Pode observar aqui, ó, difusas e focais do Lutece PSMA. E por último, isso aqui são só as fotos, demonstrando essas captações, tanto na região craniana, né, lacrimal à esquerda, e pulmonares. Então ele fez o primeiro ciclo com a gente, né? Daqui a pouco faz o segundo, né? Terceiro e quarto. A gente vai tentar fazer 4 ciclos de lutécio para ele e tentar ver a resposta, né? Se aumenta a sobrevida, se reduz. E é isso. Obrigado, Jonas. Foi excelente sua apresentação. Ia te perguntar, antes de abrir a palavra, se você tem algum follow-up dele
Depois da terapia, o paciente teve alguma complicação, teve alguma intercorrência? Não, até onde sei, ele tá bem, tá passando bem, não teve nada, não teve um enjoo no dia assim, mas foi bem leve mesmo. Mas depois, a princípio, tá bem, né? Não tá internado, tá nada não. Não, excelente. Foi, acho que a melhor apresentação que você fez até hoje, Jonas. Muito boa, muito madura, com imagens lindas, né? E Nossa. muito objetivo. Foi excelente. Vamos abrir comentários, por favor. Heron, Rossini, Jader. Nossa. Vamos lá? Eu só queria discordar de você, Cláudio, em relação a que tenha sido a melhor apresentação do Jonas, porque é difícil de falar qual foi a melhor. O Jonas realmente Essa foi boa. brilha, né? E Brincadeira. Brincadeira. Tá candidato a substituir o Bonner no Jornal. Só falta a voz dele e o dinheiro, né? agora, realmente, a gente aprendi bastante coisa, né? Inclusive do PSMA, que a gente chama de PSMA e não é o antígeno propriamente dito. Na verdade, ele é até um anticorpo, né? É um anticorpo, né? É um anti-PSMA. Um anti-PSMA. Para E facilitar, ficou PSMA, né? é, a outra coisa até que eu estava discutindo aqui com o Heron e o Rossini é que a gente usa o SUV, e isso também eu já vi algumas discussões sobre isso, se é o Standard Uptake Value, que foi desenvolvido a partir do PET com FDG, né? Então, É a pergunta da Uinalaya. O é, que é o SUV máximo? Se você pudesse explicar, Jada, por favor? E até entrar mais nesse assunto que é importante. o SUV, então, ele é a sigla, né, do Standard Uptake Value, que é o valor de captação, né, padronizada. E, obrigado. Então, ele foi desenvolvido com os estudos com PET, com FDG, para determinar se aquela lesão estudada, né, quanto ela capta, né, quanto de metabolismo ela tem acima do padrão. Então, é necessário colocar o peso, a altura, a dose injetada e a glicemia do paciente. A partir daí, o computador ele faz os cálculos lá, que eu não saberia explicar logicamente, e ele te retorna com esse valor, Eu né? tenho uma dúvida. E então, assim, eu não sei se existe uma dúvida se isso se aplicaria ao PSMA, ainda mais com galho 68. Mas ele traduz bem, né, a atividade da lesão, então todo mundo usa na prática. Você sabe explicar, Cláudio, se pode ser transportado assim, para o PSMA? Então, existe muito questionamento, né? Se ele pode ser transportado ou não, mas na prática as pessoas transportaram, como transportaram também o SUV do PET com Dota Tato, né? A gente usa como uma maneira de se padronizar, mas todas essas medidas, elas sofrem, como você falou, várias interferências, né? Que são características do paciente. Então, por exemplo, se o paciente, por exemplo, no câncer de próstata, né? Se ele tomou hormônio, né, a biraterona, se ele tomou não sei o que, pode ter um, um aumento da captação, né? Pode ter um flare, captar mais, né? Tem gente que até usa isso para tentar maximizar o tratamento. Se o paciente, por exemplo, com tumor neuroendócrino fez injeção de análogo, que é um competidor, você pode diminuir. E principalmente esse valor varia de scanner para scanner, né? Então, se você tem um scanner com mais moderno, né? Esses patches com time of flight, que tem
os recursos de melhor compensação da imagem, o SUV tende a ser maior do que os SUVs nos PETs mais tradicionais, né? Os desenhos mais antigos, né? Que não tem essa tecnologia time of flight. Se é com BGO, tem um valor. Se é com os novos cristais, ele tem um valor. Se ele tem esse Kill Clear, né? Que é um recurso aí da GE, né? E principalmente agora o que tem tido um grande impacto é o PET digital, né? Que interfere com o valor do SUV. Do modo geral, dentro do mesmo equipamento, usando a mesma tecnologia, você pode acompanhar o paciente, mas comparar pacientes em aparelhos diferentes, momentos metabólicos diferentes, e principalmente, né, o tempo para a captação. Né? Se você pegar um paciente, botar com 45 minutos, um PET simples, né, de FDG, o SUV vai ser um, se botar ele com 1 hora é outro, com 1 hora e meia é outro, com 2 horas é outro. Né? Então, é muito importante toda essa padronização, que no dia a dia, muitas vezes, não é tão rigorosa. Né? Por isso que muita gente tem essa preocupação com o SUV, mas ele é uma boa medida quando você usa esses parâmetros mais grosseiros. Né? Tem um SUV muito alto, né? Acima de 10, 20, são tumores mais agressivos. Tem um SUV um pouco acima do fígado, né? Um SUV de 3, de 5, tende a ser tumores pouco agressivos. E a classificação para o próprio tumor o linfoma, né, que é o tumor que mais se usa PET, que tem mais estudo de PET, 30% de todos os PETs são em pacientes com linfoma, do modo geral. Não usa o SUV, né? Você usa aquela classificação de Deville, né? E você compara com mediastina e com captação no fígado, né? Não usa o SUV. Então, para você ver a dificuldade que a gente tem na prática clínica de usar esse parâmetro. Nesse paciente, a gente tem essas captações aí nessa imagem que está projetada do SUV, as lesões pulmonares captaram, você vê que capta bem menos, né, do que do fígado, do baço, né, mas tem uma captação significativa e foi optado aí pela ausência de opções terapêuticas e pela gravidade da doença de se fazer esse tratamento, e a gente está acompanhando. É um caso realmente que tem nos mobilizado bastante, até porque o paciente é muito jovem, né? A gente fica bem sensibilizado, né, com o caso do paciente. Tem mais perguntas, mais dúvidas? Obrigado, Inalaya. Queria tirar uma dúvida. O Dr. Jader falou sobre glicose no SUV, mas e se não for com FDG, né, que é a glicose hardmarcada, se for com galho 68 ou notateito, sempre faz também essa relação com a glicose? A Sim, SUV? não é com a glicose, né? Só não entra a glicemia no cálculo, né? Mas se usa os Ah, mesmos parâmetros para o cálculo, né? só não entra a A glicemia glicemia. é uma forma de ajustar o SUV, né? Se a Ah, glicemia estiver alta, ela vai competir com a glicose. Acho isso que no contexto da FDG, é né? da FDG. Tá bom. Acho que o Jair Megatti abriu a câmera. Quer falar, Jair? Por favor. Oi, Cláudio. Primeira coisa, é um prazer falar contigo sempre. Jonas, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Está surgindo o FAP aí, não sei se você tem contato, né? Entre o FAP e o PSMA, não sei se você chegou a estudar detalhadamente entre A e B, o que você acha? Qual o futuro dessas moléculas? Poxa, essa pergunta é ótima. Saiu agora, então, o FAP, para as pessoas que não ouviram falar, né? Ele é um fator que ligação dos fibroblastos associados ao câncer, né? Então, todo tecido tumoral, ele tem um tecido de sustentação que é estimulado
para sustentar aquelas células tumorais quando crescem, né? Então, esse radiotraçador ele se liga nesses fibroblastos, que têm características específicas, e ele tem se mostrado assim, muito interessante, muito interessante. Vários tumores têm a captação muito intensa, e tem se avaliado a possibilidade do teranóstico, né? De você usar não só para terapia, quanto tratamento. Se você entrar no clinicaltrials.gov, tem vários estudos já em andamento de galho FAP e lutécio FAP e outros radiotraçadores. É tudo muito novo, né? Tudo relato de caso. A gente pode até selecionar, acho que é ótima sugestão, Jair, e pedir aí para os residentes prepararem esse assunto para a próxima semana, porque eu acho que é a ponta, né? É o que a gente acredita. Eu tenho muito estímulo com o FAP, inclusive porque acho que foi a Cecil que me falou. Alguém da Rádio Farmácia me falou que é muito fácil de marcar. Você tem experiência já com ele? Porque falaram que é simples, né? É diferente dos outros, né? Os dados de literatura mostram que é muito fácil a ligação dele com a maioria dos traçadores, tanto para PET como para terapia com lutécio, actínio, né? Ele se liga muito facilmente e tem uma boa estabilidade de marcação também e o rendimento de marcação. Tem um tema que eu acho que no Brasil é pouco explorado, Cláudio, que é a questão de usar combo, né? Entre lutécio e ítrio, né? Quer dizer, você vê nas publicações, né, na Europa muito sobre para tumores, depende. Você me perdoem os termos técnicos, não uso tanto termos médicos, né? Mas tumores maiores, o ítrio teria um papel importante, né? Do ponto de vista de alcance dessas partículas. Por que no Brasil não se utiliza? Porque não tem estudo em abundância? Não, assim, o que você está falando é muito bom. A penetração de um, de um elétron, não, do beta, né? Da partícula beta do ítrio é de 11 milímetros, né? Diferente da do lutécio, que é o range médio é de 2 milímetros. Então, ele teria uma maior penetração. Então, para tumores maiores e tal. E os grupos, hoje até vi uma apresentação lá do grupo do Bad Berka, né, do Richard Baum, eles fazem tandem therapy, que é fazer uma terapia com uma parte lutécio, uma parte ítrio, uma parte lutécio. E aí ele mostrou lá aquela bicicleta, né, que tem duas pessoas pedalando, né, o tandem, né? Então, um pedalando é o lutécio e o outro pedalando é o ítrio. Aqui no Brasil eu vi um protocolo do INCA que eles fizeram, tem muita terapia com tumor neuroendócrino lá, o problema é o preço do ítrio, né? Infelizmente, já é muito caro uma radioembolização hoje, você dolarizado o ítrio, você tem aí 26, 24 mil dólares o ítrio, né? Para marcar na radiosfera, nas microesferas, né? Então, encarece muito, né? E como ainda não tem assim, um estudo grande, multicêntrico, se tiver, com certeza vai ser aprovado e vai entrar na prática clínica, porque apesar da gente achar caro para o mundo da medicina nuclear, para o mundo da oncologia, é o preço das terapias, né? Você tem terapias infinitamente mais caras hoje em oncologia, mas ainda não tem estudo para isso que nos dê certeza, apesar de ter bastante trabalhos animadores, né? Mostrando exatamente isso. Você consegue ter uma efetividade para vários níveis das camadas do tumor, com isso melhor resultado clínico. Beleza, obrigado, Jair. Aproveitar, vou te fazer uma pergunta, Jair, com relação ao IPEM, parece que tinha feito um acordo com a actínio. A gente vai ter actínio no Brasil? Eu acho que o actínio vai demorar um pouco para chegar aqui ainda, certo? Porque ainda está no estudo numa fase muito preliminar, né, de marcação. E eu acho que
Isso vai demorar aí uns 2, 3 anos no mínimo, eu acho. Agora, eu acho que o actínio, né, a gente pode conversar um pouco mais, o preço do actínio hoje, assim, do ponto de vista, um milicuri custa em torno de $1.500. Mas se a gente traz isso, que a gente usa de 6 a 8 MBQ por tratamento, é mais barato que o lutécio, perfeito? Impressionante, eu achava que era bem mais caro, né? Não, não é, Cláudio. É porque parece, né? Um milicuri, mas de um milicuri, se você dividir, vamos supor, em 3 doses, você vai dar $500, $600 por milicuri, né? Esse preço é o preço praticado por 2 ou 3 fornecedores internacionais. Quer dizer, é altamente viável, né? Eu acho o preço do actínio, né? Não, Até para tá bom. tratamento. Eu acho que o que falta, eu acho, Cláudio, né? Financiamento público, estudo clínico, né? Eu acho que o grande desafio é a gente colocar isso em estudo clínico no Brasil, né? Para provar a efetividade desses tratamentos. Exato. Então, mas aí precisamos de um acordo, né, grande do ponto de vista de desenvolvimento, parceria para fazer o estudo, né, e que custa caro, né? E talvez a única forma de financiamento disso é o Ministério, através do Ministério da Saúde, perfeito? Sim, sim. Infelizmente, né, a gente precisava ter um convênio com o Ministério da Saúde até para pagar a posteriori esse estudo, a aplicação nos pacientes, mas já pensando de uma forma global, né, que isso já fizesse parte do próprio tratamento no futuro com o Ministério da Saúde, talvez. Precisa caminhar nessa direção. Não, maravilha. Obrigado, Jair. Acho que o professor Jader teve que se desconectar. A gente vai encerrar aqui, agradecer a todos. E na semana que vem, a gente vai selecionar a temática